Nós estamos numa série intitulada Firmes na Luz, a verdade e o amor em tempos de engano. Como é que nós podemos identificar a verdade, viver na verdade, se fundamentar na verdade, enquanto a gente vive nesse tempo de enganos. E os tempos são de enganos mesmo. A gente tem visto muita coisa aí acontecendo no meio evangélico, gente ensinando coisa que é bem distante da Bíblia, tem gente que traz conteúdo e depois estoura a vida toda errada. Então, a gente percebe que trazer esse conceito para vocês é importante. E aí a gente está estudando a carta de 1 João, que nos ensina bastante, fala bastante a respeito disso. Hoje, a minha função é trazer o conceito de perseverem na verdade. E a gente vai ler o texto de 1 João 2, de 18 a 29. Eu te convido a abrir a tua Bíblia. O nosso incentivo tem sido: traga a Bíblia impressa, para você poder riscar, anotar, aprender e não se distrair com a Bíblia no celular, que distrai pra caramba, né? Então, nosso incentivo está aí. O texto diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olhando para esse texto, a primeira movimento que a gente teria que ler é: reconheça o tempo que vivemos. Filhinhos, esta é a última hora. Depois, mais tarde, João fala: por isso sabemos que esta é a última hora. Deixa eu ilustrar com uma coisa. O João, ele está trazendo a importância e urgência dos tempos. E aí, você acaba sabendo de uma história, por exemplo, de um cirurgião que foi chamado às pressas porque uma pessoa tinha sofrido um acidente e estava com uma hemorragia bem forte, grave, e ele precisava ir lá, ele tinha especialidade nisso, de estancar essa hemorragia. Fato é que a mesa estava pronta, a sala de cirurgia toda pronta, os equipamentos estavam lá, o anestesista já estava lá, a instrumentadora já estava lá, os enfermeiros já estavam lá, os médicos de apoio já estavam lá, estava tudo pronto. Mas na hora de entrar, ele hesita um pouco porque o celular dele tocou. E aí ele gasta tempo vendo quem tinha mandado uma mensagem para ele. Ele percebe que aquela mensagem precisava ser respondida. Ele começa a responder aquela mensagem. Enquanto ele está respondendo aquela mensagem, outro alerta aparece no celular. E aí ele vai checar o outro alerta e assim por diante. Ele gasta uns minutos aí nesse movimento todo, e depois, quando ele volta, o
quadro da paciente já tinha se agravado bastante. Ele até tenta estancar a hemorragia, mas já era tarde demais, ela acaba morrendo ali na mesa. Essa não é uma história real, eu que estou inventando. Então, vocês queriam que eu falasse que era alguém, não. A verdade é que a competência, ela perde o valor quando o tempo certo de agir, ele é desperdiçado. Você pode ser o mais competente possível, mas se você não agiu no tempo certo, não valeu de nada a sua competência. Isso tem muito a ver com o que João está tentando nos ensinar. Ele está dizendo que agora é o tempo certo. E nós temos a competência de viver na verdade. A questão é que precisamos viver a verdade nesse tempo certo. E quando o João está falando, esta é a última hora, depois mais para frente, esta é a última hora, o que é que significa isso? Porque você vai ver que outros apóstolos também trabalham esse conceito. Eles vão chamar dos últimos dias, os últimos tempos, a última hora, e assim por diante você vai ver como se os apóstolos, aqueles que escreveram o Novo Testamento, estão trazendo para nós esse conceito de que, escuta, é esse tempo urgente, é esse momento que nós precisamos viver, e esse momento é agora, porque o tempo urge, são tempos difíceis. Esses são os últimos tempos. É a última hora, a gente não tem muito mais pela frente. Interessante de pensar nisso, porque quando a gente fala dos últimos tempos, e são tempos terríveis, e o pessoal quer muitos sinais e alertas desses tempos terríveis, tem gente que chega dizendo o seguinte, olha, nós estamos vivendo agora os últimos dias mesmo por causa daquela crise que está no Oriente Médio, a situação de Israel, é revelação, é profecia, a gente tem tudo, não temos dúvida de que os últimos dias chegaram. Interessante é que me parece que não é exatamente isso que o João está trazendo. Ele fala desses últimos dias, e esses últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essas últimas horas. E quando é que a gente define isso? O conceito bíblico de últimos tempos, de últimas horas, tem a ver com o momento que Jesus subiu, depois da sua ressurreição e morte ele sobe, até o momento que ele voltará. Esses são os últimos dias. Essas são as últimas horas. Esses são os últimos tempos. E não serão tempos fáceis. Quando você pega o texto de Paulo escrevendo a segunda carta de Timóteo, ele vai dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E é interessante de pensar que o que ele está apontando como tempos terríveis não tem nada a ver com fora da igreja, mas tem tudo a ver com dentro da igreja. Quando Paulo vai falar dos tempos terríveis, ele vai falar que numa grande casa, e a grande casa é uma alusão à igreja, há vasos de barro e madeira e vasos de ouro e prata. Esses aqui são vasos de desonra, esses aqui são vasos de honra. E a fala dele é que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque dentro da igreja, os vasos de desonra tripudiarão em cima dos vasos de honra. Essas são as principais marcas dos últimos dias. Tempos de engano. Tempos de engano. Até Jesus Cristo voltar, essa é uma realidade clara, presente e real para todos nós. Tempos de engano. Por isso os tempos difíceis. Quando o texto continua, ele dá a ideia de que nós temos que saber fazer uma escolha, e eu estou trabalhando aqui o conceito de saber escolher o bom vinho, discernir os falsos mestres. Vocês ouviram que o anticristo está aqui. Já agora muitos anticristos têm surgido. Quem é mentiroso, sendo aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A definição de anticristo não é aquele cara que vai liderar o mundo
o conceito bíblico é que os anticristos já estão aí, já estão espalhados no nosso meio. E a grande marca desses caras é que eles estão negando o Pai e o Filho. Eles estão negando a obra de salvação em Jesus Cristo. O foco deles é outro. Eles estavam na comunidade onde João liderava e eles viviam naquela comunidade. Muitos deles eram responsáveis, inclusive, por ensino naquelas comunidades. Mas a verdade é que João diz, eles estavam no nosso meio, mas nunca foram um dos nossos. Eles estão longe. Eles não sustentaram o que pregaram e nem permaneceram na verdade. Esses caras fugiram. Eles nunca pertenceram a nós. Eles estavam nessa comunidade, mas revelaram o seu erro ao se afastarem da verdade. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente pega Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, escrevendo o tempo todo e tendo estes caras como os seus piores inimigos. Porque estes caras, eles têm entrado na igreja ensinando mentiras a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, distorcendo a verdade do evangelho e desviando pessoas do caminho. E aí você vai ver esses apóstolos todos se levantando e dizendo, é contra esses que nós temos que lutar. E eles estão aí liderando e fazendo muita coisa. O estrago que eles promovem é grande. É grande. Nós temos que enfrentar. Eles estão no nosso meio. Eles estão vendendo a ideia de que são utensílios, vasos de ouro e prata, mas na verdade são vasos de madeira e barro. Trazem a desonra. Não estão chegando a lugar nenhum. Eles continuam enganando e sendo enganado, mas aí Timóteo diz uma coisa, eles não irão longe. E essa é a verdade. A verdade do evangelho tem permanecido, mas esses falsos profetas são falsos profetas que têm trazido muita coisa errada para dentro da igreja, aonde eles não confessam mais o evangelho de Cristo, o Filho de Deus encarnado, tem pregado coisas muito de bem-estar, de sucesso, de crescimento, justificativas para tudo. Então você vai ver o teísmo aberto, as espiritualidades sem a cruz, a prosperidade sendo pregada como um evangelho de fato, trazendo salvação, e isso não tem nada a ver com a verdade que é o evangelho. Mas estão aí, crescendo, trazendo muita gente para perto, criando um rebanho cada vez maior para si mesmos, mas não pertencem a nós, porque negam o evangelho, apesar de ser muito mascarados. Agora, por que a gente está falando isso? Porque é um perigo. A verdade é ameaçada por esses caras. E isso é um perigo. É um perigo contra a verdade? Não. A verdade não sofre, porque ela é verdade, ela continua sendo verdade. É um perigo contra aqueles que a ouvem e a aceitam. Por isso, queria ilustrar como se você tivesse sido convidado por alguém que você conhece e sabe que entende do assunto, e esse alguém te convida para experimentar vinhos na casa dele. E aí ele traz 2 garrafas de vinho e coloca essas garrafas de vinho em cima da mesa, e são 2 garrafas iguais, têm o mesmo selo, a mesma etiqueta, a mesma cor, o mesmo cheiro, eu não sei mais nada a respeito de vinho, eu não sei essas coisas mesmo. Entendeu? Quer dizer, quem me conhece sabe que eu não sou muito de beber, mas a minha esposa já é outro papo, né? Mas o fato é que amanhã faz 23 anos que eu participo aqui, eu sou pastor aqui em Vinhedo. Quando eu cheguei aqui eu não bebia nada. Comecei a sair com testa. Me desvirtuei por completo, gente. Tive que participar do CR, um monte de coisa, até recuperar. Aí você está sentado ali, ele coloca aquelas 2 garrafas na mesa e você vai... As 2 garrafas, elas são totalmente idênticas, a embalagem, a cor, o cheiro. Ele coloca no copo e você, como
diz que manja, mexe o copo bastante, depois coloca o teu pequeno nariz dentro daquela taça, cheira tudo aquilo, olha contra a luz, aromas trufados, amadeirados, com baunilha. Cara, eu não entendo nada. Eu não tenho paladar para essas coisas. Né? Para mim, é vinho. Ok. Cerveja, IPA ou qualquer outra, Testa? Você vê, né, gente, como influencia para o mal, né, cara? Eu não tenho paladar para essas coisas, né? Então, mas tem gente que tem. Café, para mim, é qualquer tipo de café. Não gastem esse tempo comigo com isso, né? Mas coloca ali, serve os cálices, você pega, você vê a cor, você vê o cheiro, você vê... Só que entre eles tem uma diferença. Numa garrafa tem veneno. E é quase imperceptível. Quase imperceptível. Você não percebe a diferença olhando. Você não sabe dizer se aquele vinho é bom ou não. E assim é uma mentira disfarçada de verdade. Ela não se apresenta grotesca. Ela se parece com o verdadeiro evangelho. Ela usa as mesmas palavras, ela canta os mesmos cânticos, ela cita a Bíblia, mas uma coisa de veneno tem dentro dela. Ela nega Cristo, enfraquece a cruz e principalmente ela exalta o homem. É esse o evangelho que a gente tem visto. E só saberá, de fato, identificar se esta verdade é a verdade do evangelho, aquele que, como sabe identificar qual que é o vinho bom. Ele experimenta um pouco e diz, tem algo errado aqui, o gosto não é 100%, porque eu fui treinado na verdade. Eu conheço a verdade, eu experimentei a verdade, eu gastei tempo na verdade, eu fui instruído na verdade, portanto, eu sei experimentar este vinho e este, identificar qual é o vinho bom e qual é o vinho que não é bom. E é o que João está trabalhando, ele está querendo trazer para nós esse ensino da gente ter essa condição de identificar esse paladar, treinado com capacidade de discernir qual é a boa e única verdade. E é isso que João está trabalhando. Por isso que no texto ele vai dizer o seguinte, primeira coisa e o ensino fundamental, descubra a procedência, permanecer na verdade que você já conhece. Aquilo que ouviram desde o princípio permanece em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Uma coisa que eu e você precisamos entender é o seguinte, o Evangelho, a verdade, ela não muda. Ela continua sendo um absoluto que entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Você pega o que os apóstolos escreveram no original e você traz para os nossos dias, continua sendo reconhecido a mesma coisa. A palavra, o evangelho tem sido preservado e tem muita gente boa pregando o evangelho sobre o evangelho, a partir do evangelho e nada mais além do evangelho. Eles têm trazido com muita qualidade e no decorrer da história. Uma vez eu estava conversando com a Carolina Veloso, esposa do pastor Ari Veloso, que formou a minha e a Dani. Ela disse, olha, eu estava vivendo uma crise, uma das coisas que eu fiz foi buscar os pais da igreja, os pregadores antigos. Aí ela foi para Spurgeon, para Jonathan Edwards, estudar o que esses caras falavam, trazer para ela a realidade da verdade ensinada por eles, que era contida dentro do evangelho de fato. E ela disse, olha, eu busquei a verdade nesses caras. Eu sou um pastor que tenho trabalhado muito com jovens pastores. E uma das coisas que eu identifico no jovem pastor é que ele quer ser muito bom pregador. E ele quer pregar algo relevante. Como se alguém nunca tivesse pregado o que ele acabou de pregar. A verdade é que o evangelho ele já foi pregado em sua totalidade.
Se o que você está pregando é muito bom, achando que o que você disse ninguém nunca disse, a realidade é que você não está pregando o Evangelho, porque o Evangelho já foi dito, ele é claro, já foi ensinado. Você não precisa se preocupar em ser original. Na verdade, vou confessar um pecado meu. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes veio pregar aqui, e eu virei para ele e falei, o senhor já pregou tantas vezes aqui? Ele falou, já? Eu achei que era essa primeira. Não, pessoalmente sim. Agora, o que o senhor ensina nos seus livros já trouxe inúmeras vezes para cá. Nesse púlpito já pregou Tim Keller, John Stott e assim por diante. Porque não é uma verdade. A gente pega esses caras que são bons e em cima do Evangelho a gente tem estudado, sendo também instruído por esses caras. Ou seja, a novidade do ensino cristão não tem nada a ver com a verdade. E é o que o João está dizendo. A novidade no ensino de João é que tem a ver com a permanência. É você permanecer na verdade. Porque a verdade não muda. O que muda é se você permanece ou não. E esse é o grande alerta. Esse é o grande sinal. Semana passada eu me reúno semanalmente com um pastor chamado Paulo César. Ele, junto com o pastor Márcio Valadão, eles fundaram a Lagoinha, e ele tem sido um bom amigo nos últimos 3 anos. E ele conta que, no decorrer da história dele, ele quis fazer seminário, e aí, para fazer o seminário, dentro da igreja dele, ele frequentava uma igreja presbiteriana, ele tinha que ser recomendado pela cúpula da igreja ao seminário. O problema, e ele disse, é que ele creu numa heresia. Ele acreditava naquela heresia piamente, e ele estudou aquela heresia como verdade. E ele estava preparadíssimo para defender aquela heresia como verdade. E a cúpula da igreja, os pastores conversando com ele, apresentando o evangelho, e ele rebatia, apresentava o evangelho, até que a cúpula virou e falou assim, nós não temos como recomendá-lo ao seminário, porque você está com muita dificuldade de crer no que de fato é verdade. E aquilo para ele foi um baque. Ele disse, então, eu preciso estudar um pouco mais a Bíblia. E deixar Deus me explicar se o que eu creio de fato é heresia ou é a verdade. Ele pegou o livro de Romanos. Ele disse que ele começou a estudar o livro de Romanos e não lia outra coisa na Bíblia a não ser o livro de Romanos. Que ele leu mais de 40 vezes o livro de Romanos. Ele sabia de cor o capítulo 1 ao capítulo 8. Ele citava os textos inteiros de cabeça. Ele estudou tanto o livro de Romanos, que na Bíblia dele, ele tinha aqueles numerinhos no rodapé da página, que eram referências de outro texto. De tanto ele passar a mão nas páginas, diz que os numerinhos sumiram, apagaram. E ele mergulhou de cabeça no estudo de Romanos. E ele disse, e eu compreendi que o que eu cria era heresia. Depois ele foi aprovado pelo concílio, foi encaminhado para o seminário, se formou no seminário e assim por diante. A verdade é verdade. Ela não muda. Sempre será a verdade, sustentada na palavra. O que muda é a capacidade ou a realidade de você permanecer na verdade ou não. Então, se a gente quer aprender a definir o que é verdade, a gente precisa conhecer muito bem o Evangelho e permanecer no Evangelho. A outra coisa é que nós temos que ser treinados pelo expert. Confiar na ação do Espírito Santo. O texto diz, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Depois, mais para frente, diz, esse, o Santo, os ensina acerca de todas as coisas. Então, se a gente quer reconhecer se uma garrafa de vinho é boa ou a outra é boa, qual é o melhor vinho, uma verdade a gente tem que entender. A gente tem que estudar da coisa. A gente tem que ralar em cima do assunto, experimentar, checar, mas também
tem que ter alguém que nos ajude nessa caminhada, que nos acompanhe, que nos direcione. O sommelier que vai dizer, olha, é assim que você experimenta de fato um bom vinho. O que eu estou querendo dizer é que para a gente entender quais são essas mentiras que existem aí fora contra a verdade, uma das coisas que nós precisamos fazer é estudar a respeito da verdade, que é o que eu acabei de falar, gastar tempo em cima disso. Mas, como a verdade é algo de Deus, ela também é protegida e ensinada pelo próprio Deus. Nós temos o Espírito que nos ajuda a compreender, a entender, a retirar e a viver a verdade. Essa é a principal ação do Espírito. É interessante que o texto está dizendo que aquele que conhece o Pai e o Filho, ou aquele que nega o Pai e o Filho, não tem a salvação. Mas o Deus que nós cremos é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito. Por que não está lá o contexto dizendo aquele que nega o Pai e o Filho e o Espírito? Porque o Espírito é que nos convence. É Ele quem traz toda essa ação. Eu não tenho como negar o Espírito, porque Ele me faz crer cada vez mais no Pai e no Filho. Ele me faz entender quem é o Pai e quem é o Filho. Ele me traz o contexto inteiro a respeito da Trindade. Ele me faz ler a palavra e compreender a palavra. É como se escamas fossem tiradas dos nossos olhos e a gente olha a palavra e vê a grandeza da palavra. A gente percebe o sabor que a palavra tem. A gente percebe que o que ela fala, de fato, traz para nós uma realidade de vida que é contrário a tudo o que é ensinado aí fora. Que ela nos faz enxergar algo que ninguém está enxergando, inclusive o próprio movimento de Deus. A palavra nos dá esperança, a palavra nos traz transformação, mas quem nos faz enxergar, ser convencido por ela, ser transformado por ela, não é a minha oratória do Caleb ou do Israel, mas é o que o Espírito Santo toca e trabalha no seu coração em relação à verdade. Não tem a ver com a minha lábia ou a do Israel ou do Caleb. Não tem a ver com o que o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Porque uma coisa não se desassocia da outra. Então, as duas ferramentas que transformam o homem de verdade é a Bíblia e o Espírito Santo. São as duas únicas ferramentas que entram no coração e trabalham o coração. Transformam os impulsos, as paixões, os desejos do coração numa vida rendida ao Senhor. Rendida de tal forma que aquela carne que me dominava antes, a natureza humana que me dominava antes, aonde eu era especialista em viver no erro, promovendo o erro, cheios de idolatria no meu coração, Ele transforma de um jeito que isso fica para trás e eu começo a frutificar o que Ele é na minha própria vida. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso começa a surgir, coisa que não tinha antes, não existia. Mas que não é meu. É a verdade e o Espírito. Me fazem experimentar. Conheço a história e é uma história real, de um técnico de futebol americano, e ele foi jogador da NFL no Baltimore Colts. Esse técnico, o nome dele é Joe Ehrmann. Ele se especializou em ser técnico de times do ensino médio em escolas na periferia dos Estados Unidos. E a ideia dele era: eu quero trabalhar nesses meus atletas, mas eu não estou preocupado em transformá-los em bons atletas, olhando somente os campeonatos que a gente ganha. Eu estou preocupado em transformar de fato a vida desses caras. E a preocupação dele tinha um fundamento. Ele cresceu num lar de um pai extremamente abusivo verbalmente e fisicamente. Aos 12 anos de idade, ele tinha sido abusado por 2 homens mais velhos. Ele viveu
para extravasar tudo isso que estava dentro dele, ele acabou se viciando em drogas pesadas, ele viveu muito distante dos padrões normais de uma sociedade, e ele acabou se perdendo até que ele conheceu Jesus Cristo, e Jesus Cristo transformou a vida dele todinha. E ele começa a desenvolver um estilo de liderança que depois é conhecido como treinadores transformacionais, que transformam a realidade integral daqueles alunos ou daqueles jovens atletas que estavam com ele. Dali não necessariamente saíram grandes atletas, mas saíram homens de Deus, que sabiam amar as suas esposas, cuidar dos seus filhos, serem bons trabalhadores. Saíram ali gente séria e comprometida com o bem-estar de outras pessoas, cuidando de fato dos vulneráveis e assim por diante, porque aquilo que fora feito com eles, eles começaram a replicar o processo. É interessante que a gente tem que entender que aquele que viveu as coisas, que estava lá nas coisas, experimentou, viu, ele tem muito mais autoridade para trabalhar com gente que está em outras situações. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Ele é pessoa da Trindade. Ele experimenta a Trindade. Ele conhece a Trindade. Portanto, ele é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer em nós. O Espírito Santo é pessoa, é vivo, é real e atua em nós. Nós não estamos sozinhos. Quando nós sentamos para ler a Bíblia e de forma responsável, disciplinada, constante, nós nunca sentamos sozinhos. O Espírito Santo senta conosco. E ele nos ensina. E ele nos faz ver. Ele nos dá entendimento. E é a partir desse ensino que as nossas vidas são transformadas. Seja treinado pelo expert. Seja treinado pelo expert. E a quinta, ofereça sempre o melhor vinho. Deixa de ser pão duro. Se eu for na sua casa, você sabe que eu não tenho paladar, mas você vai falar, André, vou te oferecer o melhor vinho sempre. Entendeu? E para mim, o melhor vinho é aquele que é caro. Então já sei, você já sabe que eu não sei nada de vinho. Mas quando eu for, eu quero ver o preço da garrafa. Então ofereça sempre o melhor vinho. Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A gente tem um selo de garantia em relação à nossa salvação. Quando eu pergunto para alguém, se você morresse hoje, chegasse na porta dos céus, está Deus lá, e ele pergunta, por que eu tenho que fazer você deixar entrar, naquela pergunta que a gente faz direto, né? Por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? O que você vai responder? Em geral, o pessoal vai responder dizendo, eu não sei. Talvez entre os acertos e os erros, eu não sei. Talvez eu não mereça, eu não sei. Como se a salvação, ela não pudesse ser evidenciada. A salvação, ela é evidenciada. Ela é vista em nós. Ela é percebida, não só por nós, mas por outros. A salvação, ela é vista pela prática da justiça. Quem pratica a justiça é nascido dele. Quem pratica a justiça permanece ou está permanecido na verdade. Está estabelecido na verdade. Está sendo instruído pelo Espírito. E por causa disso, e só por isso, ele pratica a justiça. Não tem a ver com uma consciência limpa. Ter feito tanta coisa errada que eu vou fazer uma coisa boa só para poder balancear a minha consciência. Não, é fruto natural da transformação em Cristo. É aquele que senta e diz, escuta, eu estou fazendo um negócio com você, mas eu não posso fazer esse negócio dessa forma. Porque isso não é justo. Isso não é legal.
Isso é burlar, é manipular, é dar um jeitinho. Por isso, o que eu estou fazendo com você é que tem que ser extremamente correto. E para isso, eu pergunto, você quer fazer negócio comigo ou não? Porque aqui, no meu coração, aonde a verdade habita, e foi ensinada pelo Espírito Santo, e eu permaneço na verdade, é dessa forma que eu quero viver. É quando você chega para aquela pessoa com quem você até sente uma atração. E você se permitia a ter tipos de conversa com essa pessoa. Flertando com um baita perigo, né? Como quem dissesse, eu sou forte e eu não caio. Isso é mentira. Não é verdade. Mas aquele que está na verdade, ele sabe que a carne é algo que sempre o dominou. E que o pecado sempre trouxe morte. Por causa disso, permanecido na verdade, ele se distancia ao máximo dessa pessoa. É aquela cidadã que enxerga que a sua família vale muito mais do que as projeções que o seu emprego pode dar. E que se preciso for, ele arrisca qualquer coisa, mas não arrisca a família. Porque a verdade é muito fácil de ser arrancada do coração dos meus filhos. Então, eu escolho sempre a verdade. E pela verdade. E os valores da verdade. Ofereça sempre o melhor vinho. Praticar a justiça como fruto de transformação. Porque estou na verdade, porque permaneço na verdade, porque fui instruído na verdade. Então, eu vivo a verdade. Essa é a realidade bíblica. E esse é o fruto que é visto naquele que é salvo. E o texto termina dizendo que em tempos de confusão e heresia, permanecer em Cristo, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo é a melhor solução. Permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quando Cristo voltar, o crente fiel não fugirá com vergonha, mas vai o receber com alegria. Por isso, em tempos de confusão e heresia, permaneça na palavra, permaneça no Espírito e permaneça na prática da justiça. E o meu conselho final é: fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Os tempos são maus, tempos terríveis, são as últimas horas, os últimos tempos. Não vai ser fácil para nós. E não porque necessariamente lá fora a coisa está complicada. É aqui dentro, tem muita gente dizendo coisas contrárias. Fica firme, que os tempos são difíceis. Mas fica firme na palavra. Fica firme no Espírito. E fica firme na prática da justiça. Porque é assim que vive aquele que está estabelecido na verdade. Fica firme, gente. Jesus um dia vai voltar. E aqueles que permaneceram firmes não serão envergonhados. Fica firme, porque esse é o movimento do reino. Essa é a proposta e é onde é salvação. Fica firme.